falar com Ele, então, nesse momento, com o coração aberto, sincero, rasgado. Chega a Deus, sabe, rasgue o coração e não as vestes. Que a sua conversa, o seu assunto com Deus, seja de pura sinceridade, sem rodeios, sem se preocupar. Às vezes a gente chega no Senhor e quer agir com Deus igual a gente agiu uma vida inteira, com muitas preocupações com o que as pessoas vão dizer, que imagem. Quem nunca, né? Teve pelo menos um período, ainda que curto, da vida, até encontrar sua identidade em Cristo, que buscava as respostas certas, para que alguém pensasse bem. Eu vou falar isso, não é o que eu penso, mas é o que ele quer ouvir. Não é o que eu sinto, mas eu sei que é o que vai soar bem, vai cair bem, vão me ver bem. Eu vou dar o que eu acredito que vai entrar muito bem nos ouvidos dele, dessa pessoa. Não faço não. Não viva assim não. Isso é estúpido, isso é perda de tempo. Fale o que está no seu coração. Fale o que está dentro de você, que é verdade, que é real. Faça assim com Deus, faça assim na vida. Ó Senhor, como é bom estar aqui, como eu me sinto honrada em pisar nesse altar. Cada oportunidade para mim é uma dádiva. É um presente, é mais uma oportunidade maravilhosa de fazer o que é certo, de produzir bons frutos, de atingir o propósito, de evoluir no propósito. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todas as boas oportunidades. Obrigada por essa. Obrigada por esse dia, por esse agora, que é o que nós temos. Perdoa as nossas falhas e pecados. O que falamos, pensamos, fizemos, passos errados, precipitações, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, nosso povo em todo lugar. As pessoas que nos acompanham à distância. Passa do teu sangue sobre os templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que todos sejam revestidos de força. E que nenhuma pessoa saia dessa reunião da mesma maneira, mas que seja uma grande noite para nós. A começar por mim, eu quero aprender, eu quero crescer, eu preciso evoluir e desejo evoluir mais que tudo. E eu peço que o Senhor nos conduza, meu Deus, com essa sabedoria que vem do alto, nos dando sabedoria, inteligência. Nós queremos crescer no Senhor. Passa do teu sangue sobre nós. Eu repreendo toda obra maligna, laços, armadilhas, obras demoníacas contra nós. Eu repreendo toda a força do inferno contra nós, em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, todas setas demoníacas, dardos demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do mal, agora em nome de Jesus Cristo. Nos cubra com teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor. Ó meu Deus, encha-nos do teu poder, assuma o controle deste trabalho. Eu preciso de unção, de poder, de direção. Eu preciso do Senhor, conduzindo tudo. Porque as coisas só funcionam e têm sentido com o Senhor. Com a sua presença, o Senhor dirigindo tudo. Obrigada por tudo, tudo mesmo. É muito bom andar nos seus caminhos. E eu peço que agora o Senhor assuma essa reunião
E o Senhor sabe o que cada pessoa precisa, o que acontece em cada coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, faça uma grande obra aqui, para a glória do teu nome. Ontem já foi, nós temos hoje, nós precisamos da unção de hoje para poder seguir. Então, nós estamos aqui para receber essa unção, esse poder, para seguirmos e darmos passos ainda maiores. Te amamos muito. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco. Diga, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos para o livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos lá. Vou lendo, parando. Nós vamos ficar só no capítulo 6. São 28 versículos. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, esses supervisores na Almeida, tá, príncipe. Então, eram príncipes. E os sátrapas, por suas, fala comigo, grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. De tanto que ele se destacou. Mais ou menos, acredito que é uma espécie de José. O faraó vinha em primeiro lugar, depois vinha José. Que na verdade o faraó só era mais poderoso em questão de trono, porque quem tomava conta de todo o Egito era José. Então quem liderava era ele. Quem tomava conta da economia era ele. E aqui o Dário estava no trono, viu que o país, o reino estava, o seu reinado prosperava muito, e preocupado com tributos, preocupado que não sofresse perdas, então ele nomeou 120 governadores, ou na Almeida fala presidente, para governar o reino, mas colocou 3 supervisores ou 3 príncipes na supervisão desses 120. Então, tinha Daniel, e de cada lado, ele tinha mais um. As qualidades de Daniel eram muitas. Aqui, no capítulo 6, Daniel vai viver a maior exaltação da vida dele, mas também o maior livramento da vida dele. No capítulo 6. É o capítulo mais importante da história de Daniel. Não só, né, ele vai viver uma grande exaltação aqui, como também ele vai viver um livramento fora de série. Aqui, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Nós estamos no meio, exatamente no meio do livro, é que essa história aconteceu. Dessa possibilidade dele assumir um lugar acima de todos. E também a situação que ele viveu de ir para a cova dos leões. Você vê que o Dário percebeu, esse rei, que ele era superior a todos.
Se aqueles 3 já eram superiores, ele era superior aos 3, aos outros 2. Então, tudo isso nos ensina muito, porque ele era um estrangeiro, ele era um exilado, para mostrar que quando Deus quer promover uma pessoa, exaltar uma pessoa, todos esses argumentos muito comuns, né, que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por causa disso eu não vou conseguir isso, tudo isso é conversa fiada. É papo de quem não vive por fé. Aquilo que nós acabamos de cantar. Porque quando você vive por fé, isso não cabe. Não tem porquê. Deus levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Quem está chegando agora na história, vê esse rapaz como um príncipe e pergunta, acha incrível, mas como pode ser isso? Um exilado? Na verdade, essa palavra exilado, que nós vamos ver os inimigos de Daniel tratando ele mais na frente, não cabe mais, porque Daniel já tinha sido chefe dos magos, ele já tinha sido governador de cidades, ele já tinha uma história. Nós estamos no capítulo 6, mas para ele chegar no capítulo 6, você tem que ver a história de Daniel. Ele teve que passar pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, pelo capítulo 4, pelo capítulo 5. Tem um processo. E o que definiu a vida de Daniel foi lá no capítulo 1, quando ele devia ter uns 14 anos, e foi separado para ser formado os melhores. O Nabucodonosor separou para um treinamento de 3 anos. E determinou que eles comessem da comida dele. Agora, a comida do Nabucodonosor era toda oferecida aos ídolos. Quando Daniel soube disso, que a comida era oferecida aos ídolos, ele sabia, Babilônia senta a idolatria, ele tomou uma decisão, jovenzinho, mas ele tinha sido ensinado. Eu não vou me contaminar. Então, às vezes as pessoas, elas olham para a vida de alguém que chegou no capítulo 6, sendo exaltado, cogitado a ser o primeiro abaixo do rei, e diz, mas como é que pode ser isso? Esse cara chegar aí. Mas esse cara chegou no capítulo 6, porque ele já andou 5 capítulos. Você vai ver a história dele. Aquele devia ter entre 70 e 80 anos. Chegou na Babilônia com os 14. E a primeira grande decisão dele foi sacrificial. Diga sacrificial. De passar 3 anos da vida à base de água e legumes. Uma decisão no momento certo pode revolucionar a sua vida, e revolucionou. Foi uma decisão de muita coragem, uma decisão sacrificial. Todo mundo está comendo da comida do rei, eu não vou comer. Todo mundo está fazendo isso, eu não vou fazer. Ele saiu do meio de todo mundo, ele saiu do meio da multidão, ele não fez o que todo mundo estava fazendo, ele arriscou tudo, inclusive a vida. Ele estava disposto a tudo para se submeter a Deus. Aí o sujeito chega no capítulo 6, está prestes a se tornar o primeiro abaixo do rei, no império que dominava o mundo na época. Como pode? Pô,
Pode, tem uma história, tem um processo, que é uma coisa que eu bato muito. Porque muito me preocupa com pessoas que começam, param, nunca vão até o fim. Aliás, o título dessa mensagem é continuamente. Porque você vai ver aqui, à medida que eu vou lendo, o rei batendo nessa expressão. O Deus a quem você serve continuamente. Seria acaso que o seu Deus a quem você serve continuamente tenha te livrado? Continuamente. Ele não era um crente eventual. Ele não era um crente que buscava a Deus quando ele tinha um problema. Quando a bomba estourava, agora tem que voltar para a igreja. Agora tem que buscar a Deus. Ele era um crente contínuo, estável, consistente, perseverante, que tinha como foco agradar a Deus, que não fazia o que era fácil, o que tinha vontade, mas o que era benéfico para a sua vida espiritual. As pessoas tendem a perseguir sucesso, e nós já aprendemos, e você deve já ter ouvido isso diversas vezes, não persiga sucesso que você vai se perder. É um subproduto, o sucesso. O sucesso é resultado de uma construção. O sucesso é o resultado de uma história, de plantio, de resiliência, de perseverança, de insistência, de continuismo. De muitas vezes fazer algo sem nenhuma pretensão, de atingir nada além do que aquilo, e aquilo repercutir de forma estrondosa. Porque a intenção e a motivação eram sinceras, corretas. Eu falo isso sempre, nem perseguir sucesso, nem perseguir dinheiro. Faça bem o seu trabalho que o dinheiro vem. Faça bem o seu trabalho que o sucesso vem. Faça o que você tem que fazer, faça o que é certo. Não vos canseis de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Vá ter, a Bíblia diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Passa, aliás, se você fizer um levantamento de versículos que falam sobre preguiça, você vai ficar maravilhado. Porque a Bíblia fala muito sobre a questão da preguiça. Porque algumas pessoas não vão além porque elas são preguiçosas. Ainda Salomão fala em Provérbios, passa pelo campo, vá lá no campo do preguiçoso. O mato tá enorme, o muro está caindo, está tudo uma bagunça. Passa pela vida do preguiçoso. A vida dele está uma bagunça. Passa pela empresa do preguiçoso, está uma bagunça. Pela casa do preguiçoso, está uma bagunça. Passa lá por perto do preguiçoso, você vai ver que está tudo uma bagunça. Por quê? Que a vida de muita gente está uma bagunça? Porque tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar, tem preguiça de buscar Deus, tem preguiça de fazer o que tem que fazer. A empresa está uma bagunça porque não faz o que tem que fazer. O foco está errado. Não faz uma estrutura bem feita. É tudo bagunçado. Empresa bagunçada, casa bagunçada, família bagunçada, vida bagunçada, resultados bagunçados. Daniel não é esse tipo de gente. Não tinha preguiça de fazer o que tinha que ser feito. Não tinha medo de fazer o que tinha que ser feito. Tinha coragem. Fazia uso da coragem que todos nós temos. Botava em ordem o que tinha que fazer, não deixava para depois. Um homem focado na coisa certa. Focadíssimo. Tanto que à medida que eu vou lendo aqui, você vai ver. Aquele povo procurou, vasculhou, espionou.
investigou a vida do Daniel, em busca de algo imoral. Eles queriam pegar algo na moral dele, na ética, no caráter dele, não pegaram nada. Tentaram pegar alguma desordem na vida dele, não conseguiram encontrar nada. Era tudo muito organizado. Ele não tinha preguiça. E mais, porque também não adianta não ter preguiça e não ter foco. Não adianta fazer muita coisa e apenas ativismo, não fazer o que é necessário. Chegar no final do dia, estou morto, estou quebrado. Eu trabalhei o dia inteiro, eu não sou preguiçoso. Às vezes você se escocar, se escolar, fez um trem aqui, fez outro ali, e na verdade não agiu naquilo que realmente é relevante. E Daniel é esse tipo de gente, que não perdia tempo com bobagens, com coisas irrelevantes. Ele estava no que era relevante, estava focado no que é relevante, fazia o que era relevante, e não tinha preguiça de fazer. E aqui você encontra um ensino fora do comum. Processo. E a primeira grande decisão foi, ele era estava lá como exilado, você pode tratar como um escravo, porque ele não tinha poder sobre a vida dele. Ele tinha que fazer o que mandavam. Mas ele tomou uma decisão. Eu não vou fazer o que esse povo quer que eu faça. Eu não vou dançar conforme a música deles. Eu não vou seguir as regras deles. Eu tenho uma fé, eu sei o que eu devo fazer, eu sei com que eu devo me meter, onde eu devo estar. E ponto final. E é com isso que eu vou ficar. E ele encontrou favor de Deus, e lá esse homem ficou. Aliás, esse homem não, esse menino, esse adolescente, com mais os outros 3 jovens, 3 anos da vida, à base de legumes e água. E significa 3 anos na dureza, no sacrifício, o cheiro de carne, a vontade de um doce, a vontade de um pão. Não tinha nada que desse prazer à carne. Legumes e água. Realmente um tempo de sacrifício. Só que, veja bem, tem coisa na vida da gente que não dura para sempre. Claro que não. Há tempos e tempos. E a gente tem que saber, outro dia eu preguei um culto inteiro, saber que tempo estamos e viver aquele tempo. Que portal está aberto para nós e passar por ele. Que nós temos graça. E aquilo vai fluir. Eram 3 anos. Não ia durar para sempre. Mas eram 3 anos. Eu me lembro de um casal, quando esse casal chegou na igreja, eles tinham muitas dívidas, uma vida muito bagunçada, perdendo o carro, perdendo isso, dívida e tal. E eles sempre gostaram de uma vida mais assim, status e tal. Só que não dava para manter. Primeira decisão que eles tomaram através da palavra foi: nós precisamos arrumar a nossa vida. Então nós vamos enxugar tudo. E agora, ele deu, ainda eu lembro dele dar o testemunho dele, dizer assim: eu passei um ano inteirinho só pagando dívida. Entrava dívida, entrava dívida, entrava dívida, entrava dívida. Um ano inteirinho, não fazia nada, era só pagar dívida. Só que aí ele disse, o casal, o marido e a esposa disseram, no ano seguinte, nós começamos a dar os primeiros passos de conquistas, e daí não pararam mais. Mas agora alicerçados. Eles entenderam que não adiantava tentar ir a lugar nenhum sem organizar a vida deles. E você, é assim, você pode correr para lá e para cá, enquanto você não para dizer: peraí, o que tem que arrumar? É igual quando meus filhos casaram, eu falava para minhas noras:
faz o seguinte, organiza por setores, as organizações, durante a semana. E assim, você entrou num quarto, só sai daquele quarto quando tiver tudo pronto ali. Aí você vai para o outro. Terminou esse, fecha a porta. Entrou, fecha a porta. Limpou a sala, arrumou, está pronta. Agora vai eliminando. Não fica assim. Começa um trem aqui, larga, aí vai para o outro, você não termina nada. Então, eu tenho isso aqui para terminar, só sair daqui quando eu terminar. Eu tenho esse guarda-roupa para arrumar, só sair daqui quando eu arrumar. Eu tenho essa área da minha vida para arrumar, e eu agora estou focada em arrumar essa área. Eu tenho que organizar essa parte da minha vida, e eu não paro enquanto isso aqui não estiver organizado. Foco, energia, onde? Nisso. Não adianta você focar muitas coisas. É igual quando uma pessoa vem e diz assim, não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falo, põe na lista, mas foca em uma, concluiu essa, vai para outra, concluiu essa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, porque você bota tudo de uma vez, você nunca fez, você não vai dar conta de fazer. Vai cumprindo em partes. Até porque quando você se disciplina numa área, automaticamente você começa a se disciplinar em outras áreas. Isso é comprovado. Então, Daniel era um sujeito, agora o foco é, eu tenho um treinamento que vai durar 3 anos. Foi dado uma ordem de que eu comesse a comida que é consagrada aos ídolos. Não vai durar para sempre. Mas são 3 anos. Então, esse é o meu momento. É nisso que eu vou me focar, vou colocar minha energia para superar isso aqui. Porque eu não posso me submeter a uma coisa que vai fazer mal à minha vida. Se eu me submeter, para a minha carne, momentaneamente vai ser bom. Mas para o meu espírito e para a minha vida futura, o que eu falo? Mais tarde. Como está em Hebreus, a disciplina no início não é motivo de alegria, mas mais tarde você produz frutos de justiça e de conquistas e sucesso, e você tem o resultado daquilo. Só que quando você toma uma decisão, porque é necessário, é uma decisão dolorida, uma decisão difícil, uma decisão sacrificial, você não pode ter preguiça, você não pode ter covardia, você não pode ficar ali pesando a atividade, mas pesa o resultado final disso. Ah, isso é difícil. Ah, como isso é difícil. Se você olha dessa maneira, ah, como é difícil. Mais um dia de legumes e água. Ai, mais um dia legumes e água. Mais um dia legumes e água. Não. Uau. Mais um dia agradando a Deus. Mais um dia obedecendo a Deus. Mais um dia focado em Deus. Mais um dia de vitória. Está vendo a diferença? É completamente diferente. Consequentemente, o resultado é completamente diferente. No final disso. Muito bem, no final de 3 anos, nós tínhamos 4 jovens. Daniel que encabeçou, 10 vezes mais sábios do que todos os demais. E Daniel, com algo a mais, por ter encabeçado tudo aquilo, o dom de revelar, interpretar sonhos. Dali, estando com Nabucodonosor, eles foram os únicos que ele não permitiu que saíssem de perto dele. E Daniel foi colocado à frente como líder, como chefe dos magos, líder dos magos, de gente que estava lá com certeza há anos na frente dele. Ele chegou ainda menino, porque se ele chegou com uns 14 anos, digamos que agora ele estava com o quê? 17 anos, para 18 anos. Foi colocado à frente gente com certeza muito mais velha que ele. Mas, qual o preço que esse rapaz pagou? Ah, esse exilado chegou aqui, agora já é chefe dos magos. Não! Esse rapaz ficou 3 anos pagando o preço. 3 anos. Agora chegou a hora dele ser honrado. E assim você vai vendo a história. Então chegou no capítulo 6.
primeiro abaixo do rei? Filhinho, ele passou pelo 1, 2, 3, 4, 5. Sem desistir, sem esmurecer, sem olhar para a direita, para a esquerda, para trás, sem se vitimizar. Eu sou um exilado, mataram meus pais, eu estou fora da minha casa, da minha vida. Não, ele não era uma vítima, um pobre coitado, e nunca agiu assim. Mesmo as circunstâncias, dando a ele condições para isso, mas ele não aceitou. Ele se manteve focado na coisa certa. E é isso que você vê aqui. E aqui nos dá esperança, porque se você não chegou ainda no capítulo 6, se você perseverar, você vai chegar. E se você já chegou, porque vem perseverando, tem que agir igual Daniel. Não precisa ter problema de desfrutar, porque o Daniel também não teve. Agora, Daniel não teve problemas enquanto ele estava no mesmo nível dos demais. Quando nós ocupamos lugares comuns a pessoas comuns, nós temos poucos problemas na vida. Tinha mais 2. Os 120, os 3 acima dele, acima dos 120. E agora ele se destaca acima dos 120 e dos 3. Agora ele teve um problema. Agora começou a ter um bom problema. Diante disso, 4, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Será que se as pessoas investigassem a nossa vida? Não vou não. Se é para largar seu celular sem senha? Será que eu peguei alguém, meu pai? Não ria que dá na cara. Não ri. Pode, entendeu? Você pode deixar seu celular sem senha, seu computador. Se investigarem a sua vida, está tudo certo. Não puderam achar nele falta alguma, pois, fala comigo, pois ele era fiel. Continue comigo, não era desonesto, nem negligente. Então, ele era fiel, não era desonesto, era um homem honestíssimo, e não era negligente. Então, negligência, ele não era negligente, então ele não era preguiçoso, relaxado, displicente, desorganizado. Finalmente esses homens disseram, olha o que os homens que queriam pegar Daniel disseram. Jamais, diga comigo, jamais. Encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Olha aqui, ó. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, todo mundo decidiu. Todo mundo. Está lá, em comum acordo. Foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando, está vendo quanta gente? A realeza toda, todos aqueles que estavam por cabeça. Então o mundo estava contra Daniel. Por quê? Por que o mundo estava contra Daniel? Porque ele era corrupto? Porque não prestava? Exatamente o contrário. Porque ele era um homem irrepreensível. Ele era um homem fora do comum. O tipo de crente que a gente precisa ser e perseguir.
Foram falar com o rei. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou. Lembra o que eles disseram? Só vamos encontrar na lei do Deus dele. O que eles encontraram? Eles descobriram que Daniel orava 3 vezes por dia. Como naquela época o rei era uma espécie de divindade, então, vamos fazer um decreto, e quando falaram isso para o rei achou que estavam querendo enaltecê-lo, era uma coisa boa. Até por conta dessa cultura. Queria enaltecer, só. O rei não viu nada demais naquilo. Mas por trás daquilo tinha um plano terrível para pegar o Daniel, exatamente. Só vamos conseguir pegar assim, porque como eles disseram, jamais vamos conseguir. Bom, eu disse, Daniel tinha alguém de um lado, do outro, e dentro do Daniel também tinha alguém que era o Espírito Santo. Isso fazia dele uma pessoa completamente diferente dos demais. Tanto que a Bíblia diz que ele tinha um espírito extraordinário, uma inteligência extraordinária. Tanto que a Bíblia diz aqui, ó, que todos trabalharam contra Daniel, exatamente porque ele era um homem fora do comum. Investigaram, fizeram de tudo. Queriam acusá-lo de tudo. Não conseguiram. Tiveram que criar, que inventar. Quando nós olhamos aqui, a gente logo pensa assim, bom, Daniel então foi pego, eles trabalharam daquela maneira porque Daniel orava. Essa não é a verdade. Foi o meio deles armarem, bolarem aquele plano, aquele decreto estúpido. A gente tem que perceber aqui que quando uma pessoa não consegue chamar você de o imoral, o trapaceiro, aquele que não vale nada, procura um meio de pegar você aqui e não consegue, quer pegar, esse cara aqui não presta, esse cara faz isso aqui, não consegue. É onde começa o fanático, o santarrão, o crentão, o radical. Não consegue chamar de mentiroso, caloteiro ou qualquer outra coisa. Ah lá, é dizimista, é um imbecil, um débil. Não tem onde pegar, então vamos lá. Fizeram lavagem cerebral, graças a Deus, que Jesus fez uma lavagem cerebral na minha mente. Era tudo que eu precisava. Porque pensar como eu pensava era um horror. Se a sua mente já passou por uma lavagem cerebral, se alguém um dia falar para você, você tem que falar, meu filho, você não sabe tanto que isso foi bom. Se eu continuasse a pensar do jeito que eu pensava, meu filho, eu não sei nem onde é que eu estaria hoje. Às vezes as pessoas falam, fizeram lavagem cerebral, como se fosse uma coisa ruim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não quero nem pensar na maneira que eu pensava, o quanto aquilo me fez mal. Então as pessoas, elas são ignorantes em relação às coisas de Deus, elas falam bobagens, coisas sem sentido. Daniel tinha um espírito excelente, não conseguiram pegar nada dele. Na lei do Deus dele. Ele orava 3 vezes com as janelas abertas para Jerusalém. É o que ele fazia. Quando eles conseguiram que o rei assinasse, isso aqui aconteceu. Quando Daniel soube, no 10, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, ele estava fora de casa. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém.
E ali ele fez o que costumava fazer. Era um costume, era um hábito, era um estilo de vida. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aí tem uma pergunta: para onde vamos quando somos surpreendidos por uma notícia ruim? Para onde você corre? Você vê que o Daniel não perdeu o equilíbrio, não mudou a sua rotina, e era uma sentença de morte. Não era uma sentencinha, era uma coisa, vai acontecer não sei o quê, nada de muito pesado. Era morte, morte. A má notícia não alterou a vida dele. E aqui a gente aprende que a má notícia não pode alterar a rotina do cristão. Ele fez o quê? Ele foi para casa, ouviu a notícia do decreto que estava assinado, ele foi para casa, estava na rua, foi para casa, entrou em casa, entrou no quarto, ficava no andar de cima, as janelas abertas para Jerusalém, dobrou os joelhos e foi orar com Deus, orar a Deus. Ou seja, esse problema não alterou a rotina do Daniel. E problema não pode alterar a nossa rotina. Ele podia ter fechado a janela. Ele podia ter orado em espírito. Nós vemos Neemias, quando foi falar com o rei, orando em espírito. Ele podia ter ficado 30 dias. Por isso que eu falo que o problema do Daniel, ele não foi pego porque ele orava. Foi a forma que eles criaram. E ele, mais uma vez, tomou uma decisão. Diga comigo, decisão. Eu não vou me submeter. Lá no capítulo 1, ele disse, a Bíblia está bem escrito assim, Daniel decidiu. É uma decisão. A vida é feita de decisões, você é o resultado das suas escolhas. Você reclama do resultado. Eu vejo gente reclamando do resultado da vida. Você chegou nesse resultado pelas escolhas que você fez. A gente colhe o que a gente planta. O meu resultado é resultado de escolhas. Eu não gosto do resultado da minha vida. Só você pode mudar. Não tem outra pessoa que pode mudar. Não adianta se vitimizar, arrumar desculpas, justificativas, se auto-justificar e por aí vai. Isso não ajuda. Só empaca mais a vida. Não leva a lugar nenhum. Daniel não mostrou nenhuma fobia, nenhum estresse, nenhum desespero. Não permitiu que aquilo alterasse a sua rotina, o seu estilo de vida, o que ele costumava, o que era um hábito na vida dele. Esse é um hábito que eu tenho na minha vida. E não vai ser decreto, não vai ser ameaças, perseguidores, problemas, notícias ruins que vão me fazer mudar. Isso não vai tirar o que está dentro de mim. Isso não vai mudar o meu estilo de vida em Deus. Confie em Deus. Para onde você corre quando você recebe uma notícia? Altera a sua rotina? Não vou trabalhar, não tenho cabeça para trabalhar. Eu vou ficar na cama o dia inteiro, não tenho cabeça para sair, não tenho cabeça para treinar, não tenho cabeça para trabalhar, não tenho cabeça para falar com ninguém, não estou para ninguém. Não tenho cabeça. Eu vou desistir. Não dá para continuar. Porque olha o que está acontecendo. Nós vivemos um tempo onde uma mínima coisa faz uma pessoa mudar aquilo que ela vinha fazendo. Eu não quero ir para a igreja, não, estou muito, sabe? Eu estou de saco cheio. Recebe uma notícia, pode ser um diagnóstico, pode ser perdeu o emprego, tudo é.
o mundo acabou, como vai ser? Daniel recebeu uma notícia de decreto, era uma sentença de morte. O que você vê aqui é que Daniel não se submetia às circunstâncias. Daniel não se submetia às circunstâncias. Você vê que Daniel não buscava a aprovação das pessoas. Daniel tinha um estilo próprio, sabia onde ele devia estar, o que ele devia fazer, o que Deus esperava dele. E mesmo um decreto que o sentenciava à morte, não fez ele fechar a janela. Eu vou orar em espírito. São só 30 dias, gente, passa rápido. Eu vou orar escondido. Vou fechar a janela, vou orar escondido. Ninguém vai saber, ninguém vai ouvir falar. Agora, ficava no andar de cima. Como é que os caras viram? Porque provavelmente ficava no andar de cima. Então significa que a casa dele era uma casa assobradada. O quarto ficava no andar de cima. E não fechou a janela. Então significa o quê? Que ele orou alto. Ele não orou baixo. Ele não fez nenhuma questão. Ele não teve nenhuma preocupação em esconder. Porque ele não estava fazendo aquilo por um dia. Se ele tinha entre 70 e 80 anos, desde quando ele começou a andar, ele foi ensinado a se curvar diante de Deus. E não é porque ele estava exilado que ele ia mudar, muito mais agora. Ele estava na Babilônia há anos. Ele era um exilado, estava lá há anos. E esse era o estilo de vida dele. E ele sabia onde ele devia estar e o que ele devia fazer. E isso tem que mexer com cada pessoa que está aqui. Porque eu vejo as pessoas falando tanto do que elas querem para a vida. Mas elas não são estáveis, continuistas, consistentes. Elas não se apossam da sabedoria, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você temeu a Deus, você já revela a sabedoria. Elas buscam muita inteligência adquirida em banco de escola, não buscam a inteligência bíblica, a inteligência do espírito, que é inteligência espiritual. Não buscam discernimento, param para ouvir muitas coisas, estão cheios de informações, mas não tem discernimento nenhum para a vida, falta visão de vida. Às vezes você vê que tem gente que não tem visão nenhuma para a própria vida. Nenhuma. Eu amo encontrar pessoas que sabem o que Deus tem com elas, que perseguem as coisas certas e, como resultado de fazer o que é certo, atraem aquilo que elas não buscaram. São recompensadas, são promovidas, são exaltadas, porque foi exatamente... O Daniel, com os 3 jovens, quando eles decidiram não se contaminar com a comida do rei, eles não estavam pensando na promoção, eles não pensaram, nem passou pela cabeça deles. O propósito, o objetivo principal era não contaminar a vida espiritual. Só que você não obedece a Deus e fica por isso mesmo. Você não renuncia e vive uma vida sacrificial e vai morrer ali. Quando você toma uma decisão radical em se submeter a Deus, em fazer o que ninguém está fazendo, você pode ter certeza que ainda que você não quisesse, que eu sei que todo mundo quer, ainda que não quisesse,
nem tivesse pensado, até o que você não pensou, não pediu, vai chegando até você. A recompensa vem. É inevitável. A recompensa vem. E isso para mim é forte demais. Muito bem. Aí eles foram lá. Está aqui. Então, aqui, aqueles homens foram investigar. Encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Pecamos. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, dos exilados de Judá, vai buscar lá atrás, porque aqui não cabia mais ele ser chamado de exilado. O sujeito só vinha crescendo, ele já tinha sido tudo. Então poderia ter dito, olha, aquele que foi o ex-chefe dos magos, o ex-governador daquelas cidades, não é assim. Quando as pessoas querem nos diminuir, elas ficam atrás de alguma coisa que possa te fazer sentir menos. Mas não esse homem aqui. E você precisa aprender. O que eu disse para você? Aqui, enquanto ele estava no mesmo nível daqueles 3, ninguém mexeu com ele. Quando ele passou aí aqueles 2 se uniram com os outros 120 para tentar pegá-lo. Porque agora, antes ele estava ainda num lugar, digamos, meio que comum. Já não era comum, mas ainda tinha gente no mesmo nível que ele. Quando ele saiu, porque ele era superior a todos os outros, aqueles outros 2 invejosos correram para se unir com os 120, para criarem um decreto estúpido para pegá-lo. Eu não entendo quando um crente está sendo promovido, abençoado e começa a ser perseguido e diz, eu não sei, é tanta perseguição. Você esperava o quê? Você esperava o quê? Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Não tem maturidade para crescer. Eu quero crescer, eu quero arrebentar, eu quero fazer, eu quero... Deus não pode dar um pouquinho que já está despencando. É muita perseguição, é muita injustiça, é muito isso. O mundo não é justo. Quem diz para você que o mundo é justo? O mundo jaz no maligno. Porque é tanta injustiça. Você está crescendo? Prepare para mais. Então eu não posso entender, isso também é uma coisa que às vezes eu tenho um problema com isso. O sujeito pede, Senhor, me promova, me coloca, meu Pai, naquele lugar. Deus coloca. Agora, o que foi, meu filho? É muita inveja, perseguição, injustiça, pede demissão. Então, meu filho, se esconda. O que eu faço? Cresça. Amadureça. Se unja todo dia, expulsa. É muita inveja, vai piorar. Você quer crescer mais? É muita perseguição, vai piorar. Você quer crescer mais? Ai, bispo, eu queria uma boa notícia, eu estou te dando. Que você vai ser promovido se você der lugar a Deus. Você quer ser promovido e não quer nenhum problema te cercando? Impossível. O crente maduro é aquele que vive além das circunstâncias. É aquele que não é afetado pelas circunstâncias, pelos desafios da vida. O crente
crente maduro, o crente forte, é o que suporta as pancadas, ele é resiliente. E ele tem foco. E ele está focado em quê? Nas micuinhas e picuinhas, nos invejosos, nos desocupados, nos preguiçosos que não fazem nada, mas quer apontar o dedo. Não! Ele sabe que isso faz parte. Ele está focado em Deus, no trabalho dele, em ser uma boa referência, uma boa influência, um bom testemunho, um realizador. Esse é o foco dele. Ah, mas estão dizendo isso. Faz parte. Ele aprende a colocar nas mãos de Deus, a esperar por Deus. Ele sabe que ele não tem que perder tempo com nada disso. Ah, bispa, dói. Deus não dá nada além do que possamos suportar. Põe na mão de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, nenhuma língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás, Deus a condenará. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Preocupe-se em agradar a Deus. Diga, eu devo me preocupar em agradar a Deus, confiar em Deus. É isso que você tem que fazer. Eu não sei o que fazer, eu sei, confia em Deus. Está difícil, você tem graça para passar. São injustos, estão me perseguindo, faz parte. É assim. Aí eu vou parar, estupidez sua, você vai passar a sua vida parando. Uma vez que você cede para o diabo, você vai passar a sua vida cedendo. Uma vez que você cede para um probleminha, você vai passar a sua vida cedendo. Uma vez que você para, você vai passar a sua vida parando. Eu lido com pessoas, meus queridos, eu vejo, uma vez que uma pessoa para uma coisa, ela passa a vida dela parando. Toda vez que ela é pressionada, ela para. Toda vez que ela recebe uma pressão muito forte, ela para. E ela vive a vida dela assim. Depois um dia ela para, desgostosa, frustrada, e diz, eu já passei por todas as igrejas, eu já fiz essa campanha, eu fiz aquilo, comprei até a toalhinha, comprei também o sabonete, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz a 7, eu pulei ondas também, eu comi lentilha, eu vesti amarelo todo, por 20 anos vesti amarelo, roupa íntima, eu fiz tudo, eu tomei isso, fiz aquilo outro, e assim, eu também fui nas igrejas todas, eu falei com o líder tal, eu li tantos livros, eu fiz tantos cursos, eu fiz aquele treinamento, eu participei da palestra do fulano de tal, do não sei mais quem, eu fiz não sei mais o quê, mas eu li muitos livros, muitos livros de autoajuda, eu li livro disso, livro daquilo, e eu não entendo por que a minha vida não vai. Eu te amo, você sabe disso, né? Eu não sei. Porque a palestra motivacional tem duração de 3 meses. Sai agora, nós vamos. Yes, yes, yes. 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 Acho que preciso de mais uma palestra motivacional. Acho que eu preciso. Não está dando mais. Estou cansado. Acho que eu preciso mais disso, mais daquilo, mais daquilo. Não, você precisa confiar em Deus, focar em Deus, crer na palavra e ir até o fim. É isso. É disso que você precisa. Ir até o fim. Veja bem, eu não estou dizendo que algumas coisas não sejam legais, boas, pode abrir a mente, muita coisa que abre a mente, tem palestras que abrem a mente, tem terapias que abrem a mente, tem muita coisa que pode até ajudar você a ter uma visão melhor de você. Mas, queridos, o que vai mudar a sua vida é crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Você confia no que está escrito. E fica com ela. Exatamente isso.
Porque a gente que lida com as pessoas, a gente recebe, a gente ouve, as pessoas dizem, eu fui lá, eu fiz cá, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas elas não fizeram uma coisa, elas não fizeram o que Daniel fez. De ir até o fim nas coisas. De tomar decisões, ainda que sacrificiais, dolorosas, e ficar lá e resistir. Olha lá o exilado. Sabe aquele exilado? Sabe aquele sujeitinho? O sujeitinho era príncipe e estava sendo cogitado, aliás, estava vivendo isso porque ele ia estar no topo. Mas é assim que as pessoas fazem. Aí, se você tiver uma autoestima baixa, não tiver identidade em Cristo, não encontrar sua identidade em Cristo, você pega a palavra, o exilado, o sei lá o que podem falar, e cair, murchar, desistir, se abater. Mas quando você sabe quem você é, então, isso aí, adorei, exilado, legal, isso mesmo. Ah, é? Não te afetei? Não, querido, só para mostrar para você o que Deus pode fazer, hein? Pega um exilado, estrangeiro, sujeito não é nada e coloca o sujeito maioral aqui. Isso é Deus. Isso é Deus. O que é o escravo presidiário? E agora é o segundo homem mais importante da nação, aliás, do mundo, porque o Egito dominava o mundo na época. Para você ver o que Deus pode fazer. Entendeu? Se alguém falar qualquer coisa que viesse a meu respeito, lá do passado eu dizia, é isso aí, meu filho, é isso, quem me viu, quem me vê agora, você está vendo o que Deus pode fazer por uma pessoa? É isso aí, filhinho, olha o que Deus pode fazer por uma pessoa que confia nele. Isso só quando alguém te chama, olha lá o exilado, só está engrandecendo o nome do Senhor. Só engrandecendo, mas a cegueira não deixa a pessoa ver. Estão tentando me diminuir. Não, está engrandecendo a Deus demais, porque é o exilado, olha o que Deus pode fazer, hein? Pegou um exilado e botou numa posição dessa. Daniel, dos exilados de Judá, não te dá ouvidos a rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia, rei. Olha que coisa grave. O homem ora 3 vezes por dia. Não dá um pingo de atenção para o teu decreto maravilhoso. Ele tinha que estar aqui buscando orientação com você. O rei entrou em pânico, porque o rei amava Daniel. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. E eu gosto disso aqui. Ele decidiu, mas ele não pôde. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, olha que cambada, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, fala comigo, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente, o livre. Eu gosto muito de tudo que eu leio nesse capítulo, porque o rei deu o sangue dele para salvar o Daniel. Mas o rei não pôde. E às vezes Deus nos coloca em situações que as pessoas que mais, talvez aquelas que teriam supostamente o poder de fazer alguma coisa por nós, não pode. Elas não podem. Ela te coloca, Deus permite situações que a medicina não pode fazer nada. Que a justiça muitas vezes não pode fazer nada. Que ninguém mais, porque tem coisas que acontecem que às vezes não tem um homem na face da terra que pode fazer alguma coisa. Isso é maravilhoso. Quando a gente aprende a confiar em Deus, olha, não tem saída para mim, é isso aí. O rei disse, o Deus a quem você serve continuamente. O Deus a quem você serve continuamente o livre. Você vai ver ele falar de novo isso, porque o que mais marcou aquele rei era o continuismo de Daniel em Deus.
taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel selo e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E outra coisa que eu gosto, taparam com uma pedra, porque talvez em algum momento, o Daniel pudesse ter tido algum ímpeto, não sei, de sair, leões rodeando. E muitas vezes Deus coloca realmente uma pedra, que não tem como você sair de uma situação. E você sabe por quê? Porque Deus não te quer fugindo, saindo pela porta do fundo. Ele quer nos honrar, Ele quer nos dar vitória, e você sai pela mesma porta que você entrou. Você sai pela mesma porta que você entrou, e é exaltado, porque Daniel entrou lá com uma injustiça. Mas quando ele saiu para viver coisas ainda maiores do que ele já tinha vivido. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei não dormiu, esperou amanhecer, levantou correndo. O rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, olha só, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Ele nem tinha chegado ainda na cova. Ele só se aproximou, já, a voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo. Olha a expressão. Será que o seu Deus, fala comigo, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? Diga continuamente. 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 Ao amanhecer. Por isso que você não pode desistir nunca. Num dia anterior ele estava sendo colocado na cova dos leões. Agora olha aqui. Na manhã seguinte, ao amanhecer. E é assim que a gente tem que dizer. Pode até não ter sido um dia bom, mas amanhã de manhã, eu vou ver a glória de Deus. Amanhã, ao amanhecer, amanhã eu vou ver a glória de Deus. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum. Pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha, fala comigo, pois ele tinha confiado no seu Deus. Em quem ele confiou? Em quem ele confiou, gente? Diga, ele havia confiado no seu Deus. O rei não pôde livrar, a pedra estava na frente da cova, havia uma injustiça, mas Daniel não mudou sua rotina, continuou confiando em Deus, continuou buscando a Deus. Daniel confiou em Deus, foi o que Daniel fez. Permaneceu fazendo o que ele sempre fez. No pior momento, permaneceu confiando em Deus, não mudou a rotina, confiou em Deus. E qual foi o desfecho disso? Leões rodearam Daniel. Deus impediu ele de ir para a cova? Não. Ele impediu que os leões rodeassem ele? Não. Mas o anjo estava com ele, fechou a boca dos leões, e nenhum leão pôde fazer arranhar ele, um arranhãozinho que seja, nada. Às vezes você até, Deus permite que você entre na cova, os leões estão rodeando você, mas não podem fazer um arranhão em você. Nenhum arranhão. Não tinha no Daniel. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Agora, queridos, uma coisa é cova de leão com anjo, outra coisa é cova de leão sem anjo. Aí a coisa muda. Tudo já mudou.
Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Com quem? Ao poder de uma decisão. Junto com suas mulheres e seus filhos. Porque quando você toma uma decisão errada, você vai afetar toda a sua casa. Nunca esqueça disso. Uma decisão não afeta só você. Afeta toda, para bem e para mal, toda a sua casa. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Agora, osso tem a ver com, na Bíblia, com estrutura. Qual é a mensagem aqui? Para nós, foram despedaçados. O que você recebe de mensagem? Que todos os planos dos inimigos do diabo serão desestruturados pelo Senhor. Nenhuma estrutura maligna vai permanecer. Todos os ossos foram despedaçados. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Toda a terra. Estou editando paz e prosperidade. Estou editando um decreto, agora era um novo decreto. Para que, em todos os domínios, do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Um homem ímpio falou isso. Porque eu digo uma coisa para você. Isso aqui que a gente vê, ó. Os inimigos foram estraçalhados. E aqui também tem uma mensagem que move muito e que deve tocar cada crente que está aqui. Em toda a palavra de Deus tem esse princípio. Não mexa com o ungido. Quando eles mexeram com o profeta, com o ungido, não afetou só eles, afetou toda a casa deles. Toda a casa. Não pode fazer isso. Nunca termina bem, nunca vi. Não termina bem. Foi feito um decreto. Para honrar a Deus. Porque quando alguém ouvir a sua história, ela pode até não gostar de você. Eles podiam até não gostar, muitas outras pessoas podiam até não gostar de Daniel. Mas por causa daquela situação, um decreto foi feito, honrando a Deus e prosperando ainda mais Daniel. E aquele decreto marcou aquele momento da vida do Daniel. Pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Fala comigo, ele livra e salva. Sinais e maravilhas. Nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro persa. Ele livrou do poder dos leões. Ele é capaz de nos livrar de qualquer poder. O poder da enfermidade, o poder da injustiça, o poder da perseguição. Ele é capaz de nos livrar de qualquer poder demoníaco. Seja lá o que for. Mas isso acontece na vida de gente que é continuista. De gente que não permite que problema afete a sua rotina com Deus. De gente que tem construído uma vida sólida com Deus. E aqui nós vemos que aqui era o capítulo 6. A partir do capítulo 6, Daniel entra no nível mais alto da vida dele. Não só em termos de promoção no reino humano, uma promoção humana, de honra. Ele só prosperou e ocupou o lugar máximo. Como a partir daqui Deus começa, tem mais 6 capítulos. Isso era o meio da vida dele.
Deus começa a dar a ele as revelações mais profundas, que você não é capaz de estudar Apocalipse sem estudar Daniel a partir do capítulo 7 até o 12. As maiores revelações, visões profundas, espirituais, Deus deu a Daniel. Então, o crescimento do Daniel, após aquela situação, em que ele se manteve firme, ele foi testado, aquilo foi um grande teste. Será que isso vai mover Daniel? Como Daniel vai reagir agora? Da mesma maneira que ele sempre reagiu. Focado no que ele tinha que focar. A partir dali, ele ocupou o topo, a posição mais alta durante toda a vida dele. E daqui para frente, você vai ver Daniel receber de Deus revelações tão profundas, que ao lê-las você fica assim, sobre todos os reinos que passaram até o dia de hoje, até o período da grande tribulação, todas as visões profundas, coisas profundas. Então ele cresceu espiritualmente como nunca. Deus deu a ele coisas que nunca tinha dado. Ele cresceu fisicamente, profissionalmente. Ele cresceu de todas as maneiras depois da cova dos leões. Todos passaram a temer Daniel. O Deus de Daniel, a posição do Daniel foi completamente diferente. Por quê? Porque Daniel confiou no Senhor, com toda a força da vida dele, ao ponto de não se mover a nenhuma ameaça, ainda que uma sentença de morte. E você vê, no último versículo do capítulo 12, essa palavra: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. E eu vim com essa palavra para dizer exatamente isso para você. Tu, porém, vai até o fim. Porque o que te espera se você for até o fim é descanso. Como está aqui na NVI, descansará. No final dos seus dias se levantará para receber a herança que lhe cabe. Na NVI fala isso. Tu, porém, vai até o fim. Porque o que te espera são dias ainda melhores. Tu, porém, vai até o fim. Foi isso, foi a última frase do último versículo, no último capítulo, que o Daniel ouviu de Deus. Tu, porém, vai até o fim. Para deixar para mim e para você, que quando nós vamos até o fim nas coisas, quando nós resistimos firmes, em qualquer momento da nossa vida, sem aquilo nos mexer com a gente, nos mover para outra direção, nós seremos honrados, promovidos, bem-sucedidos, nós vamos alcançar o que nós jamais imaginamos. E essa palavra aqui é de grande exaltação. Se você está esperando isso de Deus, então você está recebendo a resposta. É de grande promoção, é de grande livramento, é um tempo que dividiu a vida dele. Então Deus fala de um divisor de águas que vai te levar, se você confiar, diga confiar no Senhor, Ele vai te levar para um outro nível. Continuamente, fala comigo, continuamente. Mais uma vez, continuamente. Foi o segredo desse homem. Continuamente, esse homem serviu, confiou no Senhor. A palavra para você é de exaltação, de promoção, de livramento. De um divisor na sua vida que te leva para um tempo, em todos os aspectos, ainda não vivido. E Deus quer que fique isso no seu coração. Tu, porém, vai até o fim. Fala isso para você mesmo. Eu vou até o fim. E eu quero que você diga isso para essa pessoa que está aí do seu lado.
Tu, porém, vai até o fim. Até o fim. Coloque-se de pé, por gentileza. E eu quero que você já levante as suas mãos ao céu. Para colocar tudo diante de Deus. Tomar suas decisões diante de Deus. Tu, porém, vai até o fim. 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 Continuamente. É tempo de Deus me exaltar, de Deus me promover. Eu vou viver livramentos. Vai ser um divisor na minha vida. Deus está me levando para um nível não só material, físico, como espiritual, como eu nunca vivi. Nunca vivi. E o segredo é confiar, é permanecer continuamente, servindo o Senhor independente de problemas. Problemas não vão alterar a minha rotina com Deus. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém. Vai mostrando tudo para Deus agora. Confie em Deus. Dependa de Deus. Nada vai prevalecer. Ainda que os leões rodeiem você, nem um arranhão. Você pode estar rodeado de leões, mas eles não têm poder sobre você. Levantes terríveis podem vir, mas o Senhor já diz a você: isso é para te levar para um nível que você ainda não esteve e não viveu. Isso eu não tenho saída. Maravilhoso. Ninguém pode te livrar. Tem uma pedra, porque você entrou caluniado, entrou perseguido, entrou injustiçado, entrou numa situação difícil, mas vai sair para triunfar. Eu sei pelo Espírito Santo de Deus que tem pessoas que vão sair para triunfar. É tempo de triunfo. Aleluia. Coloca tudo diante de Deus agora. E se levante no Espírito e vá. Aleluia. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei. Aleluia. Fale com Ele. Porque tu estás comigo. Ouça essa canção. É uma oração. E vai mostrando para Deus. Coloca diante dele. Coloca diante dele. Coloca tudo. Eu estou colocando, Senhor. Faça como Daniel. Faça o que você sempre tem feito. Dobre os joelhos. Fale com Deus. Coloca diante dele. E viva a glória de Deus. Ainda que você entre na fornalha, na cova dos leões, ande na sombra da morte, não tema nada. Não tema. Não tema o fogo, não tema a água. Não tema o vale da sombra da morte. Não tema os leões. Não tema a fornalha. É tempo de triunfar. Aleluia. Há uma unção muito grande aqui. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu não sei o que representa esse leão, mas isso não tem poder de arruinar com você. Pega a vitória, pega a segurança. Confie em Deus, nada disso vai prevalecer. Você sai daqui para triunfar. Saia daqui para triunfar. Saia confiante. Confie em Deus. Daniel confiou em Deus. Continuamente. Daniel confiou em Deus. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Nada pode ser forte o bastante para você temer. Deus é mais forte que isso. Não se curve diante de nada. Não desista de nada. Não abra mão de nada. Tu, porém, vá até o fim.
me queimarei. não me queimarei. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não me afundarei. Estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Estás comigo. És meu Deus e em ti confio. Senhor, vai passando o teu sangue sobre a igreja. Vai queimando a igreja do alto da cabeça à planta dos pés. Vai renovando as forças. Eu não sei o que se levantou, mas eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Receba poder para ir além. Seja revestido de força, de poder, de autoridade. E levante-se agora do Espírito e vá. Não se curve. A palavra do Senhor é para você. Tu, porém, vá até o fim. É tempo de honra e de exaltação, de promoção. Ainda que os leões te rodeiem, eles não vão te fazer mal algum. Você vai para um nível maior. Tudo que tem que fazer é permanecer confiando em Deus. Então confie no Senhor e seja revestido desse poder. Receba a vitória, receba o poder, receba a unção para viver suas vitórias. Sejam todos dominados por essa unção, por esse poder, por essa certeza de avanço. Em nome de Jesus, tenha certeza que se você permanecer confiando no Senhor, é avanço que vem para você. É avanço, avanços na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, avanços. Deus tem avanços. Se derrama na presença dEle. Eu quero que você coloque tudo diante dEle agora. E ao colocar tudo, você vai dizer: Senhor, eu confio. Eu confio que vai me ajudar. Eu confio que eu estou saindo disso. Eu confio em restituição, em restauração. Eu confio em exaltação, em promoção, em livramento. Eu confio em um outro nível, num novo tempo. Não apenas material, físico, profissional, financeiro, espiritual. Porque o que Daniel recebeu de mais precioso foram as revelações que Deus deu somente para ele. Tem coisa que Deus deu só para Daniel. Deus não deu para nenhum outro. Deus deu para Daniel. Então você tem que crer nisso. Que Deus vai confiar coisas na sua vida, nas suas mãos, que Ele não confiou a ninguém. Que Ele vai fazer na sua vida o que Ele não fez na vida. Ele vai trabalhar de forma diferenciada na sua vida. Você tem que crer nisso. E se endireitar no Senhor. E não permitir mais que alguma coisa afete, altere o seu dia, o seu estilo de vida, a sua rotina. Não! É hora de ir para um outro nível. Deus tem falado sempre isso. Vamos para outro nível. Daniel vinha numa crescente, mas ali, meu querido, depois da cova, leia você mesmo o livro e você vai descobrir. Uau! A cova foi uma grande bênção na vida dele. Se já tem alguém aqui na cova, essa cova foi uma bênção na sua vida. Esses leões. Porque você sai dela para ser uma pessoa que você ainda não foi. Você sai para viver o que você ainda não viveu. Em nome de Jesus. Receba essa unção, esse poder, essa autoridade. Para se posicionar e desfrutar da glória de Deus. Do trabalhar de Deus na sua vida. De todo o projeto excelente que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Então, com as suas mãos erguidas, bota a sua vida, essas situações todas e diga: olha, Senhor, daqui a pouco eu saio por aquela porta e não é a mesma pessoa que entrou agora mesmo. És meu Deus, em ti confio. Nós saímos mudados daqui, És Senhor. meu Deus, em
Nós confiamos em Ti. Aconteça o que for, nós confiamos em Ti. Aconteça o que for, nós confiamos em Ti. Nós estamos nas Tuas mãos. Nós tememos o Senhor. Não tememos leões, não tememos decretos, não tememos problemas, ameaças nem sentenças. Nós confiamos no Senhor. Aquela sentença era para matar. Quantas sentenças que vêm até nós, Senhor, com a ideia que vão aí, a sentença, uma sentença de morte, sentenças de morte, de destruição. Um diagnóstico, algo do tipo. Parece que é terminal. E aí o Senhor vem e diz assim, não é não. Você ainda tem muito que viver. Segure isso com você agora, queridos. Em nome de Jesus. Quando eu entrei naquele hospital com meu filho de 7 anos com o braço arrancado, eu tive por um momento que a minha vida tinha acabado. Mas mal sabia eu. Eu não sabia. Mas fui sabendo que só estava começando. Eu não tinha vivido nada, eu não sabia nada, até eu entrar naquele hospital. A Cleo que entrou naquele hospital foi uma. Mas a mulher que saiu de lá não era a mesma. Os leões eram ferozes, as ameaças, as sentenças, as previsões. Mas nós saímos pela porta da frente. Amém, Jesus?